Fala, gente, boa noite. Deixa eu fazer aqui o convite. Quem estiver chegando, já dá boa noite, tá bom? Hoje vai ser muito massa a nossa live. Quero que vocês permaneçam aí, tá? Quem puder fazer a gentileza de mandar aviãozinho para todo mundo aí, convidando seus amigos e amigas. Nós vamos falar dos transtornos de personalidade com a doutora Luana. Daqui a pouquinho ela tá aí, tá? Então quem estiver chegando, dá boa noite, tá bom? Vamos lá? Dá boa noite. Daqui a pouquinho, às 9 horas, que a gente vai iniciar, daqui a 3 minutos, tá? Boa noite, Helenilda, tudo bem? Como é que você tá? Bem-vinda. A doutora Luana vai falar muito hoje sobre transtornos de personalidade nos relacionamentos, tá? Identificar o narcisista, ela é psiquiatra, identificar o narcisista, identificar o borderline, dentre outras coisinhas. Fala, Rafa, tudo bem? E aí? Jéssica, tudo bem, Jéssica? Seja bem-vinda. Roberta, boa noite. Quem é do grupo aí? Quem é a galerinha do grupo? Lari, acabou de chegar. Minha live agora está monetizada, tá? Você pode fazer doações se vocês quiserem também. O Instagram foi com a minha cara. A gente vai ter um papo hoje com a doutora Luana. Ela é psiquiatra. Daqui a pouquinho ela entra e eu convido ela. A gente vai falar dos transtornos de personalidade, tá? Borderline, o narcisista, o antissocial e um montão de outros transtornos aí que ela vai falar conosco, tá? Noite de carnaval, eles vão fazendo live, só nós mesmo, né? Só nós. Luana, a minha amiga doutora já entrou. Nenê, tudo bem? Boa noite, como é que você tá? Fabiola, tudo bem, Fabiola? Gente, noite de carnaval aí, né? A gente fazendo live e que bom que a gente pode alcançar pessoas que nesse momento estão em momento de angústia, né? Eu vou pedir só uma gentileza, o meu áudio tá legal, meu vídeo tá legal, minha imagem tá boa, e vou pedir que vocês encaminhem essa live para outras pessoas. Você vai no aviãozinho aqui, ó, e encaminhe, porque o assunto hoje vai ser muito massa. Essa live vai ficar salva, tá? Muita gente não vai poder ver, mas vai ficar salva, tá? Fala, Mel, tudo bem? Fala, Lucimar, tudo bem? Transtornos de personalidade, cara, muito massa. Eu tô aqui com papel e caneta já, eu vou anotar tudo, eu vou aprender muito com a doutora hoje. Daqui um minutinho eu chamo ela, o pessoal chegar. E aí, Roberta, tudo legal? Que bom. Hoje eu sorteei, dei um livro lá no grupo, né? Fala, Lu! E aí, tá bom? Deixa o Instagram divulgar aí. Tem ganhos agora, a minha live, tá? Quem quiser fazer doações, pode fazer aí, ó. O Instagram tá me abençoando. Pelo menos alguma coisa o Instagram tá me dando, né? Tá bom? Vamos lá chamar a doutora? Vamos falar com ela? Vou cadê? Vou convidar a doutora. Cadê a doutora? Deixa eu chamar ela aqui. Doutora Luana, cara, muito bacana, uma profissional excelente. Doutora, dá um oi para mim. Só dá um oi para eu poder ter a possibilidade de te chamar. A doutora dá só um oi para mim, porque eu não estou conseguindo achar um meio aqui de te chamar, não. Desativar... Não. Doutora, me dá um oi só, tá? Por favor. A doutora só me dá um oi para eu chamar ela, por favor. Transtornos de personalidade. Boa noite, Débora. Seja bem-vinda. Doutora Luana, me dá um boa noite, só para eu chamar você. Eu acho que você tem que cadastrar o cartão de crédito. Oi, pronto. Aqui minha doutora chegou aqui. Vamos convidá-la a entrar ao vivo com a doutora. Falo mais sobre isso, tá? Convidei, doutora. Selma, bem-vinda. Que honra ter você aqui. Legal. Áudio tá legal? Tô te vendo bem e o áudio também tá muito legal. Legal. O meu tá chegando bem para você? Tá tranquilo, porque eu tô sem fone, né? Eu não gosto muito de fone, então tô sem fone, qualquer coisa eu coloco aí. Legal, legal. Primeiro, É quero te legal. agradecer, Luana. Vou te chamar de Luana.
e doutora. Eu quero te agradecer por você disponibilizar o seu tempo, uma segunda-feira de carnaval à noite. Esposa, Eu pensei mãe. nisso também. Depois que eu pensei, entendeu? Depois que eu pensei, eu falei, caramba, é feriado nacional. E ela aceitou ainda. Você merece Amanhã, aqui. Hã? amanhã é aniversário do marido ainda. Nossa, Deus, eu não vou demorar muito hoje, não. Fala um pouquinho de você, Luana. Eu sou médica psiquiatra, trabalho atualmente em Toledo, no Paraná. Estou um pouquinho longe, Tá. é um interior aqui. Trabalho com psiquiatria faz em torno de uns 10 anos, mais ou Uhum. menos. E gosto, ao contrário de muitos psiquiatras, né? Tem gente que não gosta de transtorno de personalidade, eu gosto. Você gosta dessa área, Uma né? área que eu gosto muito, me interesso muito, né? Então, Que gosto bom. bastante. Quando você me convidou para esse tema, eu falei, ainda bem que alguém Casou, topou o transtorno de personalidade comigo. casou, né? Eu também, eu gosto dessa área do relacionamento, né? É, Eu também meio que fiquei tendencioso para isso aí, esse, esse lado do relacionamento. E quando eu te convidei sobre esses transtornos de personalidade, eu achei muito interessante, sabe por quê? Uma coisa me chamou a atenção. Aqui no Instagram, quando eu faço as mentorias, quando eu faço os atendimentos, é que as pessoas chegam para nós, não sei, para mim, chegam já com um pré-diagnóstico do Google. Já se deu conta disso? é. Elas chegam para mim e dizem assim, Eli, meu marido é narcisista, meu marido, eu até cometi um gafe falando da bipolaridade, né? Ah, meu marido é bipolar, meu marido é narcisista, ele é borderline. Eu vi no Google e hoje eu trouxe um profissional competente, muito profissional, que eu analisei, eu procurei saber muito de vocês, só coisas boas, e para você falar um pouco disso, né? O que é borderline? É bem atual esse nome, né? O que é o transtorno de Sim. borderline? Fala para nós. Eu acredito que esse transtorno tenha ficado famoso por causa da Raíssa na Fazenda. Depois disso que eu acho que as pessoas começaram a falar sobre o borderline, né? Uhum. O borderline é um transtorno de personalidade que a gente chama do tipo instável. Ele é uma personalidade com grau de instabilidade em tudo. Né? Ele é do grupo dos dramáticos, né? A gente chama, né? Existem Ah, um grupo dentro do transtorno de personalidade que tem o narcisista, o antissocial, e junto o borderline, junto com o outro que é o histriônico, né? Então são os dramáticos. uhum. Esse a primeira coisa que eu queria deixar claro é o que é um transtorno de personalidade, né? E o que é a personalidade. Então, de um modo muito simplista, a gente fala que a personalidade é o jeito que a pessoa funciona, o jeito que ela é, em relação a ela, em relação aos outros e em relação ao ambiente. É um Uhum. padrão estável, né? Não é que nem um bipolar, onde a pessoa faz as fases, um ansioso, onde ele faz fases, ele faz crises, né? O borderline, ele é assim, que a primeira diferenciação do bipolar é essa. O bipolar, ele faz fases, né? Fases depressivas, dependendo do tipo de bipolar, hipomania, mania, e fica bem. O borderline, ele nunca tá bem, É né? Ele tem uma mesmo? sensação... ele flutua bastante, né? É um quadro que vai melhorando com o tempo, com muito trabalho, com muita terapia, melhora, né? Tanto que eu li um estudo, achei bem interessante, que quando eles fizeram o acompanhamento dos borderlines em 10 anos, a grande maioria já não era mais borderline. Então, pelo amadurecimento da personalidade, ele tende a melhorar com o tempo. Legal. Claro que não é todo mundo. É muito importante o tratamento psicológico para fazer esse trabalho. Então, ele tem um padrão de sensação crônica de vazio, ele é extremamente instável em relação a ele mesmo, então, uma hora ele tende, né, esse vazio dele tende a preencher com o outro. Então, vamos supor, ele namora um cara que é roqueiro, ele vira roqueiro. Ela, né, porque a maioria, né, 75% são mulheres, né, borderline é um público feminino muito grande. É mesmo? Interessante esse E dado. apesar de que, assim, isso é estatística, Sim. 75%. Eu tenho bastante border homem.
né? Mas voltando, né? Então ele é instável em relação a ele mesmo e ele é instável em relação ao outro, com uma reação muito dicotômica, de ama ou odeia. Então, uma hora ele ama aquele namorado, ele ama aquele marido e ele é muito sensível à rejeição e a abandono, mesmo que não exista esse abandono. Às vezes esse abandono não está acontecendo. Uma Ele tem criação dele mesmo. tem até estudo que eu acho muito legal que fala que ele tem essa coisa de pegar traços, modificações da face com muita sensibilidade. Então, vamos supor, o marido está um pouquinho mais chateado, ele já toma aquilo como abandono, como rejeição, e isso ele sente como se fosse uma dor física. Meu Deus. A ponto de ir para o extremo de desvalorização, pensamento de suicídio. Borderline aumenta em 30 vezes o risco de suicídio. Engraçado, doutora, você falando aí rapidinho, que imagine conviver com o borderline, né? A confusão que gera mentalmente na pessoa. Eu só vou ligar aqui, que eu vi que está escurinho, eu vou ligar aqui a luz aqui. Legal, Ficou legal. Um pouco melhor agora. Ficou. Então, imagine conviver com o borderline, né? A convivência... É difícil. Eu falo assim, borderline dá para casar com borderline? Dá. Mas eu acho que quando você entra em qualquer situação, independente do diagnóstico, você tem que ter ciência daquilo que você está encarando, né? Daquilo que você está entrando, saber sobre o transtorno. A gente trabalha muito com psicoeducação. Eu gosto bastante de chamar o parceiro e falar, olha, é assim, funciona desse jeito, né? Eu acho muito importante isso. Ter consciência que as crises estão ligadas totalmente a esse transtorno. Sim, a essa questão da instabilidade dele, né? E ele vai ter, deixa eu desconectar aqui, ele vai ter essa instabilidade, né? Essa reação dele dicotômica, vai fazer parte do funcionamento dele. Mas, né, ele sabendo disso, né, eu acho que sabendo disso fica mais fácil. Fica. Porque até então, enquanto a sua esposa ou marido, o parceiro, não descobre o transtorno, ela pode até se sentir culpada, ela pode se sentir até mal, né? Por isso que Porque ele tem muito dessa ameaça, né? Ele sente a ameaça do abandono e faz ameaça, o gesto, o suicídio, até de automutilação. Por que a pessoa se transtorna borderline? Como ela... Então, eu vi a pergunta aqui, vamos lá. Então, assim, a gente nasce com o nosso temperamento, né? Que é o nosso jeito de ser, né? Então, pode ver, tem crianças que nascem mais irritadas, tem crianças que nascem mais calmas, isso é o nosso temperamento. E a gente vai desenvolvendo o nosso caráter ao longo do tempo. Então, por exemplo, um abuso sexual na infância aumenta o risco de borderline, um histórico de abandono, às vezes não é um abandono real, não é um abandono, por exemplo, que a família abandonou. É um falecimento de um familiar, alguma coisa mais nesse sentido, né? E também parente, se ele tiver um parente de primeiro grau, né, por incrível que pareça, a taxa genética da personalidade ela é muito grande também. Então, existe também a questão genética. Então, você nasce, se você for filho de borderline, né, pai ou mãe, você vai assistir aquilo e vai, de alguma maneira, internalizar aquele jeito de funcionar e e assim, às vezes, ele começa a funcionar do jeito border e vai acumulando traumas, né? Porque ele começa, o borderline inicia-se, né? Ele vai desenvolvendo ao longo da vida, inicia no final da adolescente, início da idade adulta. Então, ele vai se tornando borderline, né? Conforme vai desenvolvendo a formação da personalidade. Mas ele vai juntando coisas, como tudo em psiquiatria. Nada em psiquiatria é uma coisa só. Eu sou, né, deve acontecer muito isso, eu sou frustrado, eu sou deprimido por causa do meu marido, por causa do meu esposo. Não. É por causa que você tem uma genética, você tem características de personalidade, né? Isso vai se somando um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Eu sempre faço muito o comparativo com um copo, né? Então vai gotejando, né? Então, vamos supor, tem um
parente borderline, e isso gotejou ali uma gotona, né? Daí teve um abandono na infância, né? Outra gota, e assim a gente vai se Interessante. tornando borderline. E o tratamento de um borderline, como é que funciona? Olha, assim, ó. Tratamento, a gente trata de duas formas. O borderline ele tem que ter acompanhamento multiprofissional. Não tem muito para onde fugir. Tem que ter um psicólogo para tratar essas características de personalidade, para fazer um acompanhamento, até para se como eu sempre falo, assim, a gente vê, né, como psiquiatra, a gente vê o paciente, por exemplo, quem trabalha mais com psiquiatria clínica, né, que é o meu lado, que não faz psicoterapia, a gente vê o paciente quando vê muito uma vez por mês. Então, precisa de um psicólogo que o veja toda semana para que, se caso ele entrar em crise, ele tenha já 2 profissionais para ter esse apoio. E para trabalhar essas características de personalidade. A medicação, ela vai servir mais para tratar, por exemplo, ideação suicida, a instabilidade de humor, que o border eu falo, ele acorda feliz, à tarde ele está triste, acontece um negócio, ele tem uma crise de raiva e no final do dia ele quer morrer. Sendo que no começo do dia estava tudo bem. Ele é muito essa instabilidade de humor, então a gente precisa, às vezes, tratar com estabilizadores de humor, com antipsicóticos, né? Para dar uma. Essa instabilidade emocional, né, do borderline, tipo, eu acho que é um desafio, não sei, mas eu acho que é um desafio o psiquiatra definir o que é o borderline e o que é a bipolaridade, por exemplo. Assim, é um diagnóstico difícil, sabe, Eli? É difícil, eu vou te ser bem sincera. Eu imagino. E até porque a comorbidade é muito grande. Eles andam muito juntos. Mas, basicamente, como é que a gente diferencia? O bipolar, Isso. ele está assim. O borderline, ele é assim. Primeira Interessante. diferenciação, né? Eu gosto muito de um programinha de celular chamado Daily. Ele é um controle de humor, né? Ele é um aplicativo que todo dia à noite ele vai perguntar como é que você passou o dia. Então, por ali eu consigo também ter uma ideia. Porque se é um Legal. paciente que eu gosto porque o que a gente tem, né, na psiquiatria? Relato do paciente, mais nada. Só. Relato de paciente, relato de familiar, né? Se ele quiser chegar ali e mentir para mim, ele pode, né? A gente não tem bola de cristal, a gente consegue identificar, tem uma maior sensibilidade a detectar uma mentira, uma simulação, né? Tudo isso, mas a gente não é tão assim, né? A ponto de. Às É, vezes a gente depende de relato de é a familiar, informação né? mesmo, né? Então, eu gosto muito porque se ele fizer, por exemplo, 5 dias bons, né? 4 dias, que no aplicativo tem o radiante. Então, por exemplo, 4 dias que ele está no radiante, né? Que daí já considera como um episódio que a gente chama de hipomania, né? Que pode ser uma elevação de humor do bipolar, né? Agora, se ele tiver um dia bom, um dia ruim, um dia lá em cima, outro dia lá embaixo e fica mal e tal, é mais para border. E a questão da rejeição, do abandono e da rejeição, essa sensibilidade. Fica Isso claro, né? esse é a cereja do bolo. Se tem sensibilidade à rejeição, não tem muito como ser bipolar. Legal. Doutora, uma perguntinha interessante aqui. A gente vai desviar um pouco, não tanto, mas do assunto. Eu percebo muito, quando eu atendo pessoas, a dificuldade e o certo preconceito, não sei se a palavra é essa, das pessoas buscarem um psiquiatra. Por exemplo, elas têm um certo preconceito e uma dificuldade de aceitar os seus transtornos. Eu mesmo tenho algumas pessoas que eu tenho acompanhado, que a gente sente a necessidade de que essa pessoa precisa procurar o psiquiatra, ela precisa, já está no estágio onde os sintomas já estão fortes, onde a gente percebe que toda a família está sendo afetada e a gente orienta a procurar um acompanhamento psiquiátrico. E a dificuldade das pessoas admitirem que precisa de um medicamento, né? Eu queria que, antes da gente mudar para o narcisismo, você falasse um pouco dessa Como é difícil, dificuldade né? Eu de não sei, assim, aceitação. eu entendo a dificuldade, porque se você for ver o tratamento que a gente tinha 100 anos atrás, é totalmente diferente do que a gente tem disponível hoje, né? A gente tem muita coisa boa, Mudou muita né? coisa.
Muita coisa. E as pessoas têm uma ideia de que elas vão ficar piores, que elas vão ficar dependentes, de que elas não vão conseguir mais viver sem o remédio, de que Uhum. isso vai alterar o cérebro, que vai alterar a personalidade, daí vai, né? Daí Engordar, tem crença, emagrecer, tem um engordar. montão de coisa, né? É tanto que assim, ó, meus pacientes sabem, eu tenho balança dentro do consultório. Legal. Eu falo, se a mulher toma um remédio e começa a ganhar peso, um abraço, ela vai largar o tratamento. Se o homem começa a ter disfunção sexual, da mesma forma. Então a gente tem que levar em consideração isso. E hoje em dia a gente tem coisa que não altera peso, que não altera libido, que, claro, e se alterar, a gente sempre coloca numa balança, né? O custo-benefício. Então, o que ele tem de comprometimento com o remédio, o que ele tem de ganho? O ganho tem que ser maior. Com certeza, senão não faz sentido usar a medicação. O pessoal está E pedindo ajuda para gente. muito. O pessoal Ajuda tá... muito. ajuda demais a conta. Eu prefiro atender um paciente já medicado, né? Claro, para a gente poder ter uma terapia Nossa, muito mais outra positiva. vida. Estão me Eu pedindo. falo assim, Pode falar, pode falar. o que que eu gosto do tratamento conjunto? Eu falo que a gente dá o paciente mais redondinho para o psicólogo trabalhar. E é fato isso. Porque o psicólogo faz as orientações e às vezes não é culpa do paciente, ele não consegue fazer. Não é que ele é ruim, não é que a química está toda uma Desorganizado. bagunça, né? Química dentro da cabeça, né? Igual divertidamente, os bonequinhos do divertidamente lá. Isso. Me falaram, pediram para a gente não parar de falar do borderline, que o assunto está interessante. Mas vamos Tá. falar um pouquinho mais. O controle, aliás, eu vou ler uma perguntinha que está aqui na caixinha de perguntas aqui. Você pode Aham. receber. Tá. Ué, porque diz que eu não Pois posso é, o receber Guilherme essa da pergunta. Raissa, né? Tá, Ter deixa eu só personalidade entender aqui. forte pode evoluir para um caso de borderline? Estão perguntando aqui. Pode, pode. Na verdade, assim, ó, essa história de personalidade forte, a gente tem que ver o que que tem por trás disso, né? Se realmente é a personalidade forte e o paciente é funcional, ele não gera nem sofrimento nem para ele, nem para os outros, ou se ele está gerando sofrimento. Se ele gerar sofrimento, não precisa ser para ele, o antissocial não sofre nada. Ele está muito bem, obrigado, mas ele faz Entendi. sofrer muito, Se né? for só O um problema narcisista dele, também. né? O problema é fazer o outro sofrer, né? Então, Viver. a personalidade forte tem que ver assim, tem consequência, não tem consequência, né? E tem sofrimento ou não, nem que seja para outros. Uma coisa que eu acho interessante também, eu vejo muito em consultório e aqui, é quando uma pessoa, ela tá super normal, não tem nenhum tipo de transtorno, ela tá numa vida normal, só que ela convive com borderline, por exemplo. E ela tenta mudar essa pessoa, ela tenta mudar o comportamento dela, né? Com ameaças, com abandono, com término, né? E ela tenta convencer o borderline de que ele precisa. Eu acho que a gente consegue convencer ou a própria pessoa que tem que cair em si? Como é que você avalia isso? Eu acho que os dois. Eu acho que tem que Uhum. levar, sabe? Eu falo muito para as pessoas. Se precisar, marca a consulta, vai junto, pega na mão, leva, fala, ó, você precisa, não tá legal, tô sofrendo. Se você continuar assim, vai terminar o relacionamento. Não Então dá, há um assim, momento de racionalidade onde esse eu conselho acho. pode. Só que assim, ó, o que que tem que fazer? A gente tem que fazer isso quando a pessoa não está em crise. Não adianta pegar um momento que ela está com crise de raiva. O que que a gente tem que fazer nesse momento? Acolher. Acolhe a dor, acolhe o sofrimento. A pessoa está sofrendo. Não é. Eu falo assim, as pessoas falam assim, tentou suicídio para chamar atenção. Gente, quem é que tenta suicídio para, né? E se está chamando atenção através de uma tentativa de suicídio, está doente, Alguma coisa está né? acontecendo, né? Então, assim, eu sou obrigada a viver com essa pessoa do lado, sendo que ela tem ameaça e gesto suicida? Não precisa, por decisão tua, e Uhum. se não buscar tratamento. Agora, se a pessoa está buscando tratamento, eu acho que vale a pena você dar uma chance, né? Só que o tratamento é longo, Entendi. longo. As perguntas estão chegando aqui na caixinha, só que como o meu Instagram agora diz que as perguntas têm que ser pagas, não estou podendo publicar aqui, então eu vou ler por enquanto aqui. Tá. Uma colega diz assim, ó, fui diagnosticada bipolar, porém acho que sou border. O bipolar pode ser border? Border? Pode, e é muito frequente. Muito, Uhum. muito, muito. Andam juntos, é muito difícil.
é muito difícil diferenciar por causa dessa questão da instabilidade. Você às vezes tem que conhecer. Já aconteceu comigo de eu fazer diagnóstico de bipolar e ser o border, de eu fazer diagnóstico de border e ser bipolar, ser os dois juntos. Tenho muito paciente que são os dois juntos. Meu Deus. Daí você limpa. O que que a gente faz, né? A gente tem uma hierarquia dentro da psiquiatria, então a gente limpa o quadro, a gente tira o quadro de humor, estabiliza esse humor e o que restar a gente trata com psicoterapia Ela teve 18 tentativas de suicídio. É assim mesmo. Forte, né? É forte, é forte. Assim, eles fazem, eles se machucam, é difícil. Uma pergunta, tem cura? Perguntaram aqui que passou, Lisa aí. Lembra que eu falei? Então, Lembra. assim, tem. Com o amadurecimento da personalidade. Geralmente ele começa a melhorar depois dos 30. Tá? Essa é a estatística, né? Claro que pode melhorar antes. Mas a tendência ali, 40, 50 anos, que se tem uma estabilidade, um amadurecimento da personalidade, isso simplesmente desapareça. E tratando você pode, né? Pode ficar bem. A psicoterapia, principalmente com psicoterapia. Legal. Eu vou fazer a última pergunta. Muitas perguntas estão chegando, pessoal. Já podem monetizar minha live aí, fica à vontade aí. Como agir durante. Estão perguntando aqui, ó. Como agir durante a crise do borderline, enquanto ele se machuca? Você já explicou um pouquinho sobre isso, né? Acolher, né? Tem a dor, teve a crise. Não sei se o pessoal lembra das crises da Raissa na Fazenda, ela quebrou uma porta, né? Eu não assisto a Fazenda, mas eu assisti os vídeos, né? Então ela quebrou uma porta, né? Com uma crise de raiva. Não sei se você chegou a ver isso, quem não chegou, acho que legal, teve um acolhimento, calma, Raissa, se acalma. O que está te frustrando? Vamos lá. Existem maneiras de se acalmar, né? O gelado desativa muito, né? Então tá muito nervoso, pode segurar gelo, pode tomar um banho gelado. Eu tenho pacientes que ficam submersos numa piscina um pouco mais gelada, comprar um saco de pancada, dar soco no travesseiro, tudo para não se machucar. Abraçar, chorar, gritar. Daí, cada um tem o seu. Acima de tudo, procurar um especialista e se tratar, tomar os medicamentos, fazer psicoterapia, que vai ajudar você a desenvolver, crescer e vencer esses momentos difíceis aí. Tem muitas perguntas chegando aqui, cara, não sei se vai dar tempo de ler todas. Assim diz assim, deixa eu ver aqui. Eu vou ter que escolher, pessoal. Eu já li isso aqui. Esse aqui está muito pequenininho, eu vou ter que me aproximar aqui, doutora. Existe muito também as pessoas que se relacionam com borderline e ajuda, superam muitas coisas juntos. Qual a melhor ajuda para o casal assim? Qual a melhor forma de ajudar um casal que resolveram viver juntos com borderline? Eu acho que você já explicou um pouquinho também, né? Eu gosto. Qual é a minha conduta? Tanto que eu tiro sarro, eu tenho só 2 cadeiras de uma marca no meu consultório. Meu sonho é botar umas 10, assim. Vamos fazer casos de família. Legal. Eu gosto muito de trabalhar com a família, de como lidar, como que você vai fazer. Eu acho que a psicoeducação, explicar como é que é o transtorno, como é que lida, é o caminho. Tratar junto. Se precisar ir para terapia de casal, para aprender a lidar, se informar, ler muito, né? Tá. Outra perguntinha interessante que eu ouço sempre é o tal do narcisista, né? Eu andei pesquisando muito sobre narcisismo, quadros assim, eu já convivi com narcisista, eu sei o que é isso aí. Me fala um pouco, ou nos fale um pouco, né? Ninguém é melhor do que você para falar do narcisista. Então, o narcisista, ele é o que ama a si próprio, né? Tanto que o Narciso, né? O ponto do Narciso, ele foi abraçar a própria imagem, né? Então, vem disso. Então, ele costuma, né? Achar que ele é muito melhor do que ele realmente é, que ele tem uma importância muito maior, inclusive contando coisas a respeito que às vezes nunca aconteceram, mas para sustentar essa superioridade que ele acha que ele tem em relação às outras pessoas, tá? Outra característica, ele sente muita inveja e acha que é invejado também. Costuma tentar se associar
somente com as pessoas que ele julga que são da mesma linhagem, se acha muito superior. É o tipo de cara que quando é parado, por exemplo, numa barreira policial, ele fala assim, você sabe com quem que você está falando? A gente já viu muito isso na televisão aí. E muito, muito. Eu tiro o saco, é muito político, muito chefe, muito pessoal da Demais. liderança, né, com quadro de narcisista. Então ele se acha, e se acha não, ele tem certeza que ele é superior aos demais. E com uma capacidade de manipulação do outro, usa o outro para benefício próprio, não tem empatia, ele não tem pena do outro. Narcisista, ele é muito frio, ele é muito ruim, uma pessoa realmente difícil, né? E assim, é muito difícil, por exemplo, para eu fazer um diagnóstico até desse e colocar no prontuário, entendeu? Porque como é que você fala para o cristão que não tem crítica em relação ao transtorno dele, que ele não concorda com aquilo, que ele é um narcisista? Então, ele é um pouco Como? muito mais complicado. Eu prefiro tratar border que narcisista, porque narcisista Existe tem essa mesmo. coisa do como é que eu vou contar isso agora É para isso ele. mesmo. Convencê-lo, né? Que a Não, estrutura dele é convenço. montada em cima disso. Até o relacionamento, ele tende, é muito comum, pode até ter um border junto, e Elias, pode eu ter os dois discordo, é o juntos. melhor do Brasil. Ele está falando que é o melhor Ó, psiquiatra do sul do Brasil. meu esposo. Ah, Quero ver ele não achar que eu sou melhor que esse cara. é? Mas é do Brasil, viu? É, Fala quem muito dera. O bem. pessoal às vezes Não, fala, não. gente, quem dera, né? Fala muito bem, conhece, é muito Mas assim, ó, o profissional. narcisista ele pega a vítima, né? Uhum. Manipula, usa para o que ele precisa e depois joga fora. É o É descarte, né? o famoso descarte. Que para quem É, é vítima desses narcisistas aí, é um sofrimento. Por isso que eu vejo muitas pessoas que chegam no consultório comigo, o maior desafio de quem convive com o narcisista e até cria um curto-circuito nela, é entender o narcisista. Eu acho que quanto mais você tentar entender o narcisista, mais doente você fica, mais afetado você fica. Não há narcisista é um pouco complicado. Eu acho um que pouco mais aceitar complicado isso, né? manter o relacionamento, sabe? Também, claro, pode melhorar com o tempo, mas o narcisista e o antissocial mesmo, o narcisista ainda você consegue. Um pouquinho de antipsicótico, terapia, você consegue botar ele mais dentro do lugar dele, né? Então, é um pouquinho diferente do antissocial. O Fala antissocial do não tem o que antissocial. fazer. O antissocial, ele já tem um padrão um pouco mais de transgredir leis, de fazer coisa errada, né? Também usa, é manipulador, ele tende a ocupar uma posição em que ele pode usar as vítimas dele em favor próprio e que ele consegue acobertar isso. Por exemplo, né? Ser chefe de uma instituição de caridade. Ele consegue sustentar a imagem dele de bonzinho e atrás disso faz o roubo, manipula, usa as pessoas, ele tem um padrão bem maldoso. E ao contrário dos outros, o antissocial não tem o que fazer. O antissocial não tem alcance com terapia, não tem medicação, não tem o que fazer. É isento de sentimento, de Ele é empatia? isento, ele não tem empatia, ele não consegue se colocar no É lugar um do outro. Se ele se sociopata? colocar, o sociopata é a denominação dentro da forense, né? Vamos supor, o cara cometeu um crime e daí ele é chamado de sociopata, se ele é Mas ele pego, é né? um antissocial. É o antissocial. O antissocial é o geralzão. Se ele comete um crime, ele vai para sociopatia, psicopatia, tem várias denominações. Ele, infelizmente, não tem o que fazer. Até tem uma estatística que a maior parte da população carcerária é antissocial. Nossa, deve ser. Então, Mas a não, minha... eu tiro assim, não é sal, mas eu sempre falo assim, que eu nunca quero pegar um antissocial pela frente, porque eu tenho medo. eu Porque não ele quero é não. Você conviver. pode ajoelhar na frente dele, pedir pelo amor de Deus e tal, ele não vai sentir nada, ele Com não tem toda dó, não tem essa... pena. A Moane está perguntando, com toda essa superioridade, o que faz o narcisista procurar uma ajuda psicológica? Acho quase Ele vai impossível. por outro motivo. Não é ele. Ele vai pelo outro. O outro está fazendo mal para ele, o outro que é o ruim.
O outro que não Lá ele se entende encontra. é Se conseguir. se conseguir. O narcisista é um pouco mais difícil, mas ele ainda dá. O pior é o antissocial. O antissocial não tem o que fazer. É triste, É né? triste mesmo. Até a Nenê fez um comentário que há muitos loucos hoje na sociedade, né? É. É, o Elias está perguntando como passar a ansiedade, algumas dicas. Ah, tá. Então, assim, ó, a ansiedade a gente Vamos tem. mudar som aqui, porque ele pediu tanto aqui que eu tô. Tá. Vamos lá. Então, a ansiedade, a gente tem várias técnicas não medicamentosas que a gente pode fazer para melhorar a ansiedade, né? Uhum. Então, uma das técnicas são o que a gente chama de técnicas contemplativas, tá? Toda técnica contemplativa, exercício de meditação, de relaxamento, o próprio orar também é uma técnica contemplativa, e isso ajuda a acalmar e aliviar a crise de ansiedade, a parte da espiritualidade é muito importante. Fazer atividade física, né? A gente tem um protocolo para ansiedade, que você fazer atividade física de 20, atividade física aeróbica, de intensidade moderada, ou seja, você tem que conseguir estar falando 20 a 60 minutos, 5 vezes por semana. Depois de 2 meses, ele foi comparado a uma medicação antidepressiva e o resultado foi igual. Eu tenho uma dica boa também. Eu acho que as pessoas têm que se conscientizar que vocês não vão acordar no outro dia sem ansiedade, sem ataque, por exemplo. Eu acho que as pessoas têm que se conscientizar que a ansiedade ela tem todo um protocolo, ela tem todo um tratamento, ela tem todo um Uhum. acompanhamento. Às vezes as pessoas pensam que elas vão simplesmente ouvir uma palavra que vai mudar suas ideias sobre a Ou ansiedade. que vai tomar Não vai. né, uma medicação todos os dias e não Não, é. não Se é fosse assim. simples assim, nossa, eu tava feliz no paraíso. Pô, Tava fácil, tava difícil bem, pra não é? caramba. O A pessoa. ansioso também, ele tem muitas, puxando para transtorno de personalidade, Uhum. nós temos, não sei se você já ouviu falar do anancástico, a personalidade obsessiva compulsiva. Sim. Ele tem um padrão ele é muito certinho, ele tem que fazer listas, ele tem que manter uma moralidade, ele tem dificuldade de delegar, ele é muito certinho, costuma Hum. ser meio mão fechada, sabe? E isso, ele vem às vezes procurar por ansiedade, por um TAG, né? Uma ansiedade generalizada, que nem você viu, e a gente vai tratando e descobre um anancástico por trás. Daí tem que tratar Interessante. também os dois, né? Eu vou dar uma estudada sobre isso que eu achei interessante. É muito legal, assim, ele até perde eficiência de tanto que ele faz tudo muito certinho, tudo com lista, tudo com regra, é muito controlador, as coisas têm que estar do jeito dele. Na minha prática de consultório, ele é muito comum, esse transtorno de Só personalidade. repete o nome do transtorno. Alan Personalidade anancástica ou Anancástica. obsessiva anancástica, ou obsessivo-compulsivo, Ok. que é diferente de toque, Do né? Não toque, tem do nada a toque. ver com toque. Isso. Tem Não nada a é ver com toque, toque. toque é outro Eu consegui transtorno. diagnosticar isso aqui. É bom É explicar pro diferente. pessoal. É diferente. Perguntaram se o cara ou a pessoa nasce narcisista ou ela se transforma. Me fala disso. Foi o que eu falei antes, né? Nasce com temperamento. Se ele tiver um dos pais narcisista, ele tem uma chance muito maior de ser narcisista. Então, eles pegaram, por exemplo, gêmeos, né? Que são monozigóticos, ou seja, né? Estão ali junto na mesma. Tem o DNA igual, e botaram em famílias diferentes, por exemplo, pessoas que são adotadas. E mesmo assim, essas pessoas desenvolveram os transtornos de personalidade. Então, tem uma característica genética. Então, a pessoa nasce um pouco assim. Vamos dizer que ela nasce, dependendo da carga genética, né? Uhum. 1, 2, 20% de chance. E Legal. daí, ao longo do tempo, você vai desenvolvendo, vai acontecendo um negócio aqui, um negócio lá, vai reforçando aquelas características, e daí, como tudo em psiquiatria é assim, nasce com a predisposição e por causa do tempo acaba desenvolvendo, né, o transtorno, ou enfim, independente de qual seja. Entendi. Nós falamos de borderline, nós falamos um pouco da bipolaridade, né, que não é um transtorno. Falamos do narcisismo, do antissocial. Tem outros transtornos de personalidade que eu não falei? Temos.
Nós temos vários, né? A gente tem um também que é comum, é o histriônico. Ele também faz parte dos dramáticos. São quatro, né? Dentro dos dramáticos, o narcisista, o antissocial, o borderline e o histriônico. O histriônico, ele é o carente afetivo crônico. E ele tem um apelo sexual muito grande. É aquela pessoa que já entra no teu consultório super colorida, abraça, acha que que tem uma proximidade muito maior do que se tem. Tem muita dificuldade de não ser o centro das atenções. Se ele não for, ele dá um jeito de ser. Isso é um outro transtorno de personalidade, né? E também imagina a dificuldade de você lidar com isso, né? Você como parceiro. E tem o paranoide também, né? Que como o próprio nome fala, ele é mais paranoico, com muito ciúme, interpreta as coisas de uma maneira diferente do que elas estão acontecendo, extremamente desconfiado de tudo, acha sempre que as pessoas têm uma segunda intenção por trás daquele comportamento. Olha, eu li uma estatística, eu não sabia que era tanto, eu li que 15% da população tem transtorno de personalidade. Você falando aí, É e as pessoas embaixo muita dizendo gente, né? aqui, você está percebendo? Aham. Está lendo embaixo? É interessante vocês entenderem, por isso que eu trouxe um profissional muito qualificado, uma pessoa muito inteligente, para que vocês procurem entender que nós estamos numa geração, num momento, em que as pessoas devem se preocupar com suas emoções, devem se preocupar com a mente, devem se preocupar, porque às vezes as pessoas vão vivendo, vão encobrindo as coisas, vão escondendo as coisas debaixo do tapete e evitam de encarar a realidade. Eu acho que a gente tem que ver, pô, se eu estou ansioso, vou cuidar da minha ansiedade, Eu sabe? Se eu concordo. percebo que eu estou depressivo, vamos cuidar disso, né? Se eu Uhum. percebo que dentro do que for, eu sou borderline, eu sou narcisista, eu sou isso, aquilo, buscar ajuda, poxa, porque a vida é gostosa demais, a vida é boa demais, a vida é rica, é um dom que Deus deu ao ser humano, né? E a nossa cabecinha é complicadinha mesmo, É complicado. a gente nasceu, eu digo que a gente nasce como uma folhinha branca, né? E ali a gente vai construindo alguma personalidade no decorrer da vida, que não custa nada. Hoje a medicina está tão evoluída, né? Hoje os medicamentos eles são tão eficazes, sabe? Eles tão bons, né? Eu tive um período da minha vida que eu tive que tomar medicamentos, o grande preconceito das pessoas, o famoso tarja preta, eu tomei, claro que eu tomei, e me equilibrou, sabe? Colocou minhas químicas em ordem, me tratei, me curei, eu tive a síndrome do pânico, eu tive ansiedade generalizada, eu tive depressão, me tratei, procurei um profissional, me cuidei, hoje eu estou bem pra caramba, hoje eu estou feliz da vida, né? E se precisar de novo, eu entro de novo, me cuido de novo, mas as pessoas têm que quebrar esse preconceito, né? Eu queria responder essa pergunta, porque isso eu já ouvi pacientes, principalmente com bipolar, acontece isso. Qual Ah, você termo? é bipolar? Você é bipolar? Essa pergunta, que se, como é que uma mulher engravida, sabendo que tem esse Uhum. risco de passar? Mas assim, se a gente for pensar nisso, ninguém tem filho. Você tem genética para alguma coisa, todo mundo tem, né? Vou dar um exemplo, minha família é toda com alto risco cardiovascular, né? Vô que infartou, fez AVC dos dois lados, para melhorar a situação, né? Imagina se eu não fosse engravidar por causa disso, meus pais não dessem essa oportunidade, né? Então a gente tem que encarar que o transtorno psiquiátrico, ele é como qualquer outro transtorno. E é Exatamente. tratado, e as pessoas ficam bem, as pessoas sobrevivem, dá para viver, dá para ficar legal. E tem um risco, como a herança não é um gene só, que nem, né, muitas das doenças, não é um gene só, são várias. Então, não é, esse risco ele não é tão real assim, né? Ele não é tão grande. Uhum. Entendi. Então, vale a pena tem que engravidar mesmo, tá? As pessoas têm que, né? Só tem que se tratar, tem que fazer o Aí, ó, acompanhamento. ô doutora, eu já ganhei um selo já, $1 já me deram lá. Você estava me falando, Olha, né? olha. E ainda Obrigado. recebe em dólar. $1, eu sou chique. Outro nível. Mas olha, eu digo que um conteúdo desse aqui assim, custa muito valor. O seu tempo é muito caro, eu sei. E o preço, assim, desse conhecimento que você está dando para a gente
É absurdo. Eu queria até que as pessoas que estão vendo a live seguissem a doutora Luana, tá? Eu vou pedir gentilmente, doutora, que você digite aí embaixo, eu vou fixar o seu Instagram, o Instagram, né, para as pessoas seguirem você. Deixa eu achar aqui. Isso. A live vai ficar salva depois também, outras pessoas vão poder ter acesso. Vocês também podem tirar, daqui a pouco a doutora vai se posicionar, vocês vão tirar o print da live. Aí, pronto. Deixa eu fixar esse comentário aqui. Pronto. Vocês vão printar aí, fazer o print da live e postar, né? E depois que vocês postarem, marquem a gente para a gente repostar. Não vai dar para repostar todo, às vezes a gente recebe 20, 30, e aí a gente vai repostar, vai sobrecarregar os stories, né? Mas podem, por favor, seguir a doutora, psiquiatra Luana Zen, tá aí. Sigam ela. O conteúdo dela lá é muito massa. Eu vejo que sempre que ela posta, eu vejo que ela põe um conteúdo de qualidade, ela explica bem alguns transtornos, alguns probleminhas lá, que ela trata disso com inteligência. Então sigam ela, vejam os stories também, ela sempre está vindo na caixinha de perguntas lá, eu percebo. Dá uma vontade de perguntar, às vezes eu falo, não, vou deixar para outra. Fique à vontade, é que a gente não pode ninguém perguntar, daí que dá desespero. Ah, tá, entendi. Então eu vou Tem perguntar. que responder pergunta mesmo. Eu ia te Legal, né? perguntar uma Eu coisa gosto. esses dias e eu deixei passar. Como é que faz o processo do desmame do medicamento? Eu estou falando isso porque a minha mãe, ela toma alprazolam, ela tem 80 anos, ela toma alprazolam 1 miligrama de manhã e 1 miligrama à noite. E o sonho dela é parar de tomar isso, né? Aí eu fico conversando com ela e tal. Qual é o momento exato do psiquiatra detectar que é preciso fazer o desmame, que é preciso retirar o medicamento, sendo que, de alguma forma, é uma droga viciosa, por exemplo, ou eu estou errado? Assim, primeiro, né, realmente o alprazolam é uma medicação, só para o pessoal entender, é um irmão do Rivotril, né? É o famoso frontal, né? Foi o que eu tomei, o alprazolam foi o que eu tomei. E assim, 2 miligramas é uma dose dentro de bula, tá? Não é uma dose fora de bula, é uma dose média, inclusive, tá? 2 miligramas ao dia é uma dose média. E existem maneiras de a gente fazer troca de medicação, tá? A gente pode pegar uma medicação, por exemplo, o mecanismo, vamos lá, né? Eu gosto muito de remédio. O mecanismo de ação do alprazolam é numa pecinha chamada GABA. Da mesma forma que tem a serotonina, tem o GABA, que ele é mais, sabe, baixo, assim, ele é um ansiolítico, né? Então a ansiedade vai lá para baixo. O que a gente faz? Puxa, né, uma medicação que tem um efeito muito parecido, né, e faz uma troca cruzada. Vai estabilizando o quadro de ansiedade da pessoa e vai colocando outro que não tem uma capacidade, um potencial de dependência, porque na verdade as medicações com tarja preta, eu sempre deixo isso muito claro no Instagram. Eles têm potencial para dependência. Se você souber usar, não vai ficar dependente. Se fizesse com acompanhamento, certinho, a gente acompanhando, vir nos retornos, né? Eu não gosto, às vezes a gente fica muito apagando fogo, o paciente só vem quando está ruim. A gente tem que ver o paciente bem, tem que comparar ele com ele mesmo. Como é que eu vou comparar se eu só vejo ele ruim? Até para você, né? No momento certo, o que a gente faz? A gente faz uma troca cruzada para alguém que tenha uma mesma pecinha no cérebro. Legal. Daí vai aumentando um e vai baixando o outro. Muito massa, muito legal. Doutora, muito obrigado. Eu não tô ouvindo agora. Oi. Será que... É o meu fone? Oi, tá me ouvindo? Me ouve? Oi? Não. Eu tô te ouvindo. Não, nada. Se eu digitar para ela, eu ouço. O pessoal tá me ouvindo? Só coloca um sim, um não. Sim. Tá? Estranho. Só se, deixa eu ver aqui, só se colocar, vou colocar talvez o fone, né? Não tô conseguindo ouvir nada. Deixa eu botar aqui. Tá, que bacana, gente. Que mulherona, hein? Que mulher inteligente. Que bacana ter a doutora aqui comigo. Conectar ele. Aí, tá. Gente, vocês aprenderam? Aprenderam bastante aí? Muito bom, né? Muito bom ter a doutora. Agora.
Agora sim. Tire print Não da teve live. jeito. Tirem print da live. Muito obrigado, doutora. Não deixe de seguir a doutora, por favor, pessoal. Eu queria que todo mundo fosse para lá no Instagram dela agora e comece a segui-la, tá bom? Vamos encher o Instagram dela de gente boa lá também, tá bom? Doutora, muito obrigado. Que Deus Imagina. te abençoe. Saiba que eu estou à sua inteira disposição. Foi um prazer ter você comigo aqui. Suas considerações finais aí. Eu sempre gosto de deixar claro, que nem eu falei antes, né? Eu ouço toda semana, por que que eu não procurei antes? Se eu soubesse que era assim, eu teria procurado antes. A gente tem que ter respeito pelo paciente, né? Quem está tomando o remédio é ele, não sou eu. Quem tem que ficar bem, quem tem que se sentir bem é ele, não o meu ego, né? Não o que eu acho certo para aquele paciente. Então, tem que tirar essa ideia, né? De que vai vir no psiquiatra, que vai tomar um remédio, que vai ficar dopado, que vai ficar dependente, tá? Não é nada disso. Hoje a gente tem muita coisa boa. Antidepressivo tem mais efeito neuroprotetor do que neurodegenerativo. Tem pesquisa saindo que 2 anos de antidepressivo, né? Previne Alzheimer, por exemplo, Legal, acima hein? de 2 anos, né? Tem uma página muito legal, que é @zinho, novos papers em psiquiatria, onde tem um colega chamado Maria Cantilino, excelente médico, que ele colocou essa pesquisa disponível. Depois eu posso até puxar ali para colocar de Sim. novo, de que o antidepressivo tem esse efeito mais neuroprotetor de proteger o cérebro do que causar dano. Então não tem porquê. Legal, legal. Tá bom, muito obrigado. Que Deus te abençoe, tá bom? Certo, até mais. Até Obrigada mais. pelo convite. Convite, eu pudesse fazer esse convite toda semana. Então, Boa noite, pessoal. Bom desconecta feriado. aí. Tchau. Desconecta você que eu não vou conseguir, não. Pronto. Gente, que live foi essa, meu Deus? Nossa, Deus. Eu adquiri um conhecimento absurdo com a doutora agora, tá? Muito legal. Gente, olha, pode contribuir na live aí, ó. Vocês podem fazer doações, tá bom? Ela e nós, né, distribuímos aí nosso tempo muito. Ela muito mais do que eu, né? Muito mais do que eu. Que conhecimento bacana, né? Que aprendizado, né? Que nós tivemos nessa noite. Show de bola. Olha, botamos pocando hoje. Foi ou não foi? Nos dias 2, 3 e 4, nós vamos falar sobre a pessoa certa. Tá? Eu queria todo mundo comigo nessas 3 lives fantásticas. E muito bacana. Assim, amei a live. Topzera. Vai ficar salva a live, tá? Vai ficar aí salva para todo mundo. Vou deixar salva aí, tá bom? E amanhã, às 9 horas, tem live de novo. Amanhã tem live comigo. Pessoal, vamos seguir todo mundo, a doutora lá, tá? Eu queria que todo mundo fosse para lá. Eu queria só depois que ela dissesse ali, veio muita gente para cá. Vamos todo mundo para lá seguir ela. Tchau. Deus abençoe vocês e até amanhã às 9 horas. Bom demais.